Fala galera do canal, tudo bem? Hoje vamos falar aqui desse fundo imobiliário Life 11. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, né? Que tem uns termos técnicos aqui que eu quero explicar para vocês terem um entendimento maior aqui desse relatório, tudo bem? Esse fundo imobiliário está chamando bastante atenção, mas também exige um olhar mais cuidadoso, né? E é extremamente isso que a gente vai fazer agora, analisando o relatório gerencial de janeiro de 2006 de forma completa, direta e com uma visão mais crítica. O Life 11 ele é um fundo imobiliário de crédito estruturado, ou seja, ele não compra imóveis para alugar como fundos imobiliários tradicionais. Ele ganha dinheiro financiando o mercado imobiliário, principalmente projetos de desenvolvimento. Agora vamos direto ao que interessa, onde o Life 11 investe de verdade. A maior parte está em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. São títulos de dívida ligados a projetos imobiliários. Na prática, o fundo empresta dinheiro para incorporadoras e loteadoras e recebe juros. E praticamente esses CRIs estão gerando um retorno bem interessante. O IPCA mais 10% a 13% ao ano, ou CDI com um spread bem interessante, ou seja, aqui já vem boa parte da renda do fundo. E o fundo trabalha também bastante com esse True Sale aqui, né? E o Home Equity. Aqui tem 46%, né? O FDIC com 11%. E o Home Equity, que apesar que é pouca coisa, né? 2%. Mas vou mostrar para vocês a diferença desses três aqui, né? O True Sale, FDIC, Home Equity, para vocês saberem em que o fundo está investindo, né? Para você saber a diferença desses três. O CRI não vou comentar porque, como a maioria dos fundos imobiliários de papéis são CRIs, né? Eu não vou falar dessa vez, né? Não vou falar desses três aqui, ó, ativos desse fundo. E essa operação True Sale aqui, que representa 46% da carteira, né? São basicamente a compra definitiva de uma carteira de recebíveis. Traduzindo para algo bem simples, né? É quando o fundo, como o Life 11, compra dívidas que outras pessoas têm a receber, pagando um valor menor hoje para ganhar mais ao longo do tempo. E vou dar um exemplo, né? Imagina uma loteadora que vende terrenos parcelados. Ela tem vários clientes pagando prestações mensais pelos lotes. Só que a empresa não quer esperar anos para receber tudo. Então ele faz o seguinte: ela vende esses recebíveis, essas parcelas futuras para o fundo. Um exemplo, né? O fundo paga, por exemplo, R$ 80 hoje nesses recebíveis, né? E para receber R$ 100 ao longo dos próximos anos. Isso é uma operação de True Sale. Já os FDICs, né, que representa 11% da carteira, né, significa o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Traduzindo para o português simples, né, é um fundo que investe em dívidas que outras pessoas ou empresas têm para receber. É bem parecido com um conceito de True Sale que você viu, mas aqui existe uma estrutura própria do fundo. Vamos simplificar, né? Imagina uma empresa que tem valores a receber como parcelas de cliente, financiamento, mensalidades, crediário. Em vez de esperar anos para receber, eles vendem esses direitos para o FDIC. E o FDIC compra esses recebíveis com desconto e depois ganha dinheiro quando os pagamentos entram. Vou dar um exemplo, né? Uma empresa tem R$ 1.000.000 para receber ao longo do tempo e vende isso por R$ 800.000 para o FDIC. E o FDIC lucra na diferença, assumindo o risco de calote.
E a última que eu vou explicar aqui, né, é desse Home Equity, que representa 2%, né, de exposição. Ele é uma estratégia de crédito, mas bem diferente do True Sale, né? Aqui a lógica é mais simples e, em geral, mais segura. O Home Equity significa empréstimo com garantia de imóvel. E como funciona, né? Uma pessoa ou empresa, né, tem um imóvel, casa, apartamento ou terreno e precisa de dinheiro. Ela vai até a instituição ou o fundo, como o Life 11, e faz o seguinte: pega o dinheiro emprestado e deixa o imóvel como garantia. Um exemplo prático aqui, né? Uma empresa tem um terreno aqui de R$ 1 milhão, né? E pega um empréstimo de 500 mil. Então, se caso o devedor não pagar, ele tem essa garantia de R$ 1 milhão, sendo que ele emprestou 500, né? Então, nesse caso, né, esse Home Equity dessa categoria é o mais seguro, né? Ficou em 1,20%, o que anualiza na casa de 15,4% ao ano. E é um rendimento bastante elevado para um fundo imobiliário, principalmente considerando que o cenário atual de juros ainda está alto. Quando olhamos os últimos 12 meses, o fundo entregou cerca de 15,53% ao ano, mantendo a consistência. O patrimônio do fundo está na casa de 396 milhões, com mais de 19.600 cotistas, né? E uma liquidez média diária de aproximadamente quase R$ 1 milhão. Ou seja, já é um fundo com um bom tamanho e negociação razoável, embora não seja um dos mais líquidos do mercado. Agora, entrando na essência do fundo, né, o Life 11 não é um fundo imobiliário de tijolo tradicional. Ele é, na prática, um fundo de crédito imobiliário, com forte atuação em desenvolvimento, principalmente loteamentos e incorporações. Aqui está um dos grandes diferenciais e riscos, né, do fundo. Ele aposta em empreendimentos regionais de médio porte, que muitas vezes não têm acesso fácil a crédito bancário. Isso permite taxas mais altas, como IPCA mais 12%, IPCA mais 13% e até IPCA mais 17% em alguns casos. Ou seja, retornos elevados, mas com riscos proporcionais. A carteira hoje, majoritariamente, é inflação, com cerca de 71%, e o restante em CDI. Isso é positivo no longo prazo, porque protege contra a inflação, mas também traz volatilidade no curto prazo, dependendo do cenário macroeconômico. E outro ponto importante também é a exposição em loteamento, 60%, né? E que esse segmento depende diretamente de vendas. E vendas dependem de economia, crédito, confiança do consumidor. Ou seja, não é uma renda totalmente passiva, como aluguéis de imóveis prontos. O relatório mostra vários projetos com boas vendas, alguns com mais de 90% comercializado, o que é positivo, né? Mas também existem casos em que com vendas mais lentas, distratos acontecendo, o que é natural nesse tipo de operação, mas precisa ser monitorado. Dá uma olhadinha aqui na DRE, vamos dar uma olhada aqui em janeiro de 2026. O CRI é o que teve mais receita aqui, né? Nesse mês. Aí depois foi a operação True Sale. Aí depois o Equity. Não teve nenhuma receita aqui, ó. Aí eles têm bastante também dinheiro em caixa, né? Que teve uma rentabilidade aí de R$ 300 mil. Aí, dando uma olhada aqui, ó, em janeiro, a distribuição foi de 12 centavos por cota. O fundo aí tem uma reserva gorda aqui, né? De R$ 12 milhões, né? Sendo que ele tá tendo um resultado de receita aqui, apesar que em dezembro foi um resultado excepcional, né? Que teve
esse outros aqui, ó, de 6 milhões. Mas quando não tem essa receita extraordinária, é na média de 2,5 a 3, 4 milhões, né? Então, se for ver bem, dá quase 3, 4 meses aí de reserva de lucro acumulada. E dando uma olhada aqui, ó, o resultado do fundo foi de apenas 2 centavos e entregou 12, né? Então ele usou bastante aqui a reserva de lucro acumulada. Já entregou o guidance aqui, né, com uma previsão de distribuição até junho de 2006, que vai ser de 12 centavos por mês. Acessibilidade, o fundo está sendo cotado a R$ 8,90. Ele vem entregando um retorno aqui projetado de IPCA mais 12,44%. Baita de um retorno, né? Como o fundo ainda é pequeno, né? Ele tem uma grande exposição em determinados ativos aqui, né? 11% no Mirante, 12% aqui no Green Portugal 2. Então esse é um ponto de atenção, né? E pode ver que tem poucos ativos, né? Isso aumenta o risco, né? E os LTVs aqui são bem elevados, né? 70 e pouco, 80, tem um que investou mais aqui, ó. 70 e pouco, 80, né? O interessante era de 70 para baixo, 60 para baixo, né? Então os LTVs, como eles são elevados, corre esse risco também, né? Se dá algum BO, um default, a garantia, ela pode até cobrir a garantia, mas só que se de repente tiver algo maior, né? Pode ser que tenha dificuldade para receber. O fundo também tem dinheiro em caixa aqui, né? Que tá renda fixa CDI e fundos imobiliários aqui que eles colocaram no bolo aqui, ó, embaixo. E o caixa dele representa 7,7% do PL. Resumindo, o fundo está performando bem, a gestão está entregando, né, o que promete, mas o risco existe e está embutido no modelo. O desconto na cota pode ser oportunidade, mas também reflete exatamente o risco percebido pelo mercado. Agora a pergunta fica você prefere um rendimento mais alto com risco ou aceita ganhar menos em troca de mais previsibilidade? Porque o Life 11 está claramente posicionado no primeiro grupo, né? E é isso que eu queria falar com vocês, galera. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!